Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma oficina de negócios Amway. Esse microfone meu aqui está em fase de ajustamento ainda, mas estão me ouvindo bem, né? É um grande prazer estar aqui novamente, conduzindo esse evento com vocês. Mais um evento de aprendizagem, mais um evento de conhecimento. E, como sempre, a nossa linha ascendente tem trazido bons profissionais, pessoas com ampla experiência aí para nos auxiliar e para compartilhar conhecimento conosco. E esse de hoje mesmo está aí a convite desse casal de platinos fundadores, Rubi, Jader e Cida Marinho, a convite deles, que esse profissional está aqui hoje. Então, parabéns para vocês que estão na sala, viu, gente? Estão aí para aprender, para buscar um pouco mais de conhecimento. E o tema de hoje é sobre o nosso ômega 3, as características, benefícios, principalmente o porquê do nosso ômega 3, o que, que ele tem de especial e o que, que nós podemos gerar de negócio. E para isso nós temos um grande profissional, ele é de Arapiraca, Alagoas. Um pouco sobre o currículo dele: ele é médico e cirurgião geral e nutrólogo. Ele é concursado pela Secretaria de Saúde de Alagoas. Ele também é médico legista pela Secretaria de Defesa Social do Estado de Alagoas. Professor, atualmente professor de anatomia e ex-professor de medicina legal. E desenvolve esse negócio conosco. Olha só, ainda tem nosso negócio como um plano B. Então, por favor, vamos receber com muito carinho, vamos receber aí, vamos bater palmas, vamos aplaudir aí pelo bate-papo, por favor, com muito carinho. Doutor Germano Jatobá, fica à vontade, meu amigo. Está à sua disposição nossa sala. Obrigado, Rogério. Você está me ouvindo bem? Muito bem, o som está ótimo. Maravilha. Bom, quero agradecer as palavras, Rogério. Para mim é uma satisfação. Agradeço o convite do Jader. Sempre, para mim, é uma honra sempre poder compartilhar o que a gente conhece. Tá? Agora há pouco eu conversei com o Rogério. Ele pediu para, antes da gente começar o treinamento, falar um pouquinho porque que eu um pouquinho da história. Não vou me prolongar, prometo a vocês. Mas eu conheço o negócio da Amway foi em 93, primeira vez que eu tive contato, né, há 18 anos atrás. Eu estava no começo do curso de medicina e fui convidado por um colega de turma para esse negócio. Gostei. Desenvolvi o negócio, cheguei até o nível de 15% e por alguns motivos pessoais terminei me afastando depois e voltei a ter contato com a EMA há uns 7 anos atrás, 7, 8 anos atrás, em que minha esposa estava grávida e um dia eu cheguei em casa, ela, na época que eu fiz EMA, nós não éramos casados, né? Nem a conhecia, e eu nunca tinha falado de Amway para ela. E um dia eu cheguei em casa e quando eu entrei no nosso quarto, aí tinha uma sacolinha da Amway, mas não era essa sacolinha de plástico que a gente tem hoje, era uma sacolinha de papelão, que o pessoal que tem um pouquinho mais de tempo de negócio lembra dessa sacolinha. E ela estava em cima da cama. Aí quando eu olhei, eu disse: caramba, Amway, nunca mais eu tinha ouvido falar. E quando eu olhei, adivinha qual era o produto que estava lá? Ômega 3. E, e tinha sido prescrito por um colega, pelo obstetra dela, né? Ela estava grávida, como eu já falei. E, é, e ela fez uso durante toda a gestação, toda a gestação. E a minha esposa, ela tem uma TPM que, nossa senhora. E aí, quando foi depois da gestação, ela manteve o ômega 3 por um bom tempo
E aí ela chegou depois de alguns meses, ela menstruou. E ela olhou, Germano, eu menstruei. Aí eu disse, como assim? Dessa vez você não quis me matar? Aí ela, pois é, eu não tive TPM. E naquela época, eu não era nutrólogo, né? Eu era só cirurgião. E eu não conhecia bem, né? Como eu vou comentar aqui, os médicos, eles não... boa parte dos médicos hoje não sabe as funções do ômega 3. Porque isso é uma coisa, a suplementação não é uma coisa que se estuda, pelo menos na minha época, não se estudava muito na faculdade. E aí eu fiquei encucado, pô, por que a TPM dela melhorou e ela não estava usando nenhuma medicação? E aí eu fui pesquisar e eu descobri o ômega 3, né? O ômega 3 a gente vai ver que ele é um potente anti-inflamatório. E aí foi que eu comecei a cada vez a me dedicar mais ao estudo da nutrologia, dos suplementos. Foi quando eu me apaixonei por essa especialidade, a nutrologia, e foi que me despertou ainda mais para começar a desenvolver o negócio, porque até então eu não fazia. E aí, quando a gente fez, 6 meses depois, nós chegamos à prata, e aí saiu a história para outros momentos. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre ômega 3. Tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo aí, não estão? Sim. Beleza. Então, olha só, pessoal. Vou falar um pouco do histórico antes, né? O ômega 3, ele começou a ser estudado na década de 60, final da década de 60, em que pesquisadores dinamarqueses, eles perceberam que tinha uma comunidade de esquimó da Groenlândia, em comparação com a população mundial, eles tinham menos mortes por doença cardiovascular, proporcionalmente, né? E isso despertou o interesse, né? Porque você imagina uma pessoa que mora lá na Groenlândia, né? Tem uma vida mais sedentária, eles têm o corpo mais, o corpo tem mais gordura corporal, mas mesmo assim, em comparação com a população em geral, eles tinham menos morte. E eles começaram a pesquisar, perceberam que, pô, de repente, é alguma coisa na alimentação. Essa é uma população que a alimentação principal vinha do mar, né? Eles comiam muito peixe, né? E o peixe lá é uma região muito gelada, e eles comiam muito salmão, comiam truta, comiam foca, comiam animais marinhos, e começaram a pesquisar esses animais e perceberam, né, que esses animais eram ricos em ômega 3. E esses trabalhos eles continuaram, e cada vez foi sedimentando essa percepção dos pesquisadores, até que nos anos 2000, a Associação Americana de Cardiologia passou a recomendar a suplementação diária de ômega 3 para a prevenção de doenças cardiovasculares. Tá? Só 40 anos depois. Tá? Então, foi uma das primeiras vezes em que conseguiu correlacionar um suplemento a uma diminuição de uma doença que aflige o mundo inteiro. E aí, quando a gente vai estudar sobre ômega 3, a gente sempre ouve falar do ômega 6 e do ômega 9. Olha só, o ômega 3, ele é uma gordura, né? A gente precisa da gordura, a gordura é um macronutriente
que ele se acumula no nosso corpo e tem uma função de reserva energética, né? Então, quando a gente pratica atividade física, a gente primeira energia que a gente vem da glicose que a gente ingere, dos carboidratos, né? E depois, né, com a manutenção do gasto energético, por exemplo, através de uma atividade física, começa a se gastar a gordura, tá? E dentre as várias classes de gordura que nós temos os ácidos graxos poliinsaturados essenciais. São as gorduras essenciais. O que quer dizer isso, gordura essencial? É uma gordura em que nós não temos a capacidade de produzir, tá? E aí inclui dessas gorduras essenciais, os ácidos graxos essenciais, o ômega 3 e o ômega 6, tá? Eu vou falar do ômega 3, ômega 6 e ômega 9, porque são substâncias que a gente sempre vê no mercado, nas farmácias, oferecendo ômega 3. A gente vai no supermercado, aí vê lá alimento enriquecido com ômega 9 e por aí vai. Será que isso é interessante mesmo? Tudo isso que a gente vê no mercado tradicional, você tem uma quantidade a mais de ômega 6, de ômega 9 e ômega 3? Será que o que tem naquela propaganda é realmente verdade? Então, lá, eu vou procurar explicar tudo isso para vocês. Então, o ômega 3, nós temos 3 tipos de ômega 3. Nós temos o ácido eicosapentaenoico, que é o EPA, o ácido docosahexaenoico, que é o DHA, e o ácido alfa-linolênico. Os dois primeiros, o EPA e o DHA, eles têm origem animal. E o ácido alfa-linolênico, eles têm origem vegetal. Então, nós temos o ômega 3 animal, que é o EPA e o DHA, e nós temos o ômega 3 vegetal. Tá? Quais são as fontes? A gente vai falar daqui a pouco sobre as fontes. Então, o ômega 3, ele é um ácido graxo essencial. E o ômega 6? O ômega 6 nós temos o ácido linolênico e o ácido araquidônico, tá? E o ômega 9, o ácido oleico, o palmitoleico e o elaídico. Então, vamos lá. O ômega 3, a gente vai encontrar, como eu já falei para vocês, principalmente, né, o EPA e o DHA, em peixes, né, geralmente são peixes de águas geladas e profundas, tá? O ácido alfa-linolênico, ele é mais comum, a gente vai encontrar em vegetais, né? A chia é a maior fonte que existe de ômega 3. Só que aí tem um problema em relação ao ômega 3. O ômega 3, ele é um tipo de ácido graxo que ele oxida muito rápido, né? Ele pode ser oxidado à ação do calor ou à ação da luz. Então, vamos falar o ômega 3 de origem vegetal, o ácido alfa-linolênico. Esse ômega 3 de origem vegetal, que a gente vai encontrar na chia, ele rapidamente, né, quando ele é processado, e nesse processamento existe uma elevação da temperatura, esse ômega 3 ele termina sendo inativado. Então, para a gente ter uma quantidade boa de ômega 3 de origem vegetal, é complicado, é muito complicado, né? Inclusive, existem determinadas patologias, né? Por exemplo, a proteção cardiovascular, que foi o motivo do início das pesquisas de ômega 3. A resposta para as doenças cardiovasculares, o ômega 3 de origem animal, ele é muito melhor do que de origem vegetal, tá? E por que é que eu estou comentando isso aqui? Porque a gente tem que lembrar que existem aquelas pessoas que são os veganos ou os vegetarianos, tá? Os veganos ou vegetarianos,
eles não utilizam nada de animais que foram mortos. O vegetariano não foi morto. E o vegano, nem morto nem vivo, né? Porque nem ovo eles comem, os veganos. Então, eles terminam contraindicando, né, fazendo campanha contra o ômega 3 de origem animal. E o que é que acontece? Esse é um ácido graxo essencial, que a gente precisa dele, a gente não consegue produzir, e ele tem funções importantes no nosso corpo. Então, a primeira lição é o seguinte, inclusive eu tenho uma filha minha que é vegetariana, mas eu conversei com ela e hoje ela toma o ômega 3, todos os dias. Tá? Por quê? Porque não é muito difícil o vegetariano conseguir ter uma quantidade ideal de ômega 3 no seu corpo. Então, precisa ser suplementado. Tá? O ômega 6, pessoal, ele é muito comum nas gorduras. Né? A gente vai ter ômega 6, por exemplo, no azeite. A gente vai ter ômega 3 no óleo de soja, no óleo de milho. Todos esses têm ômega 6. A nossa dieta, a dieta ocidental, ele tem uma quantidade, a gente ingere uma quantidade muito grande de ômega 6. O que termina fazendo com que a gente não precise suplementar. Tá? Por quê? Porque é uma quantidade em excesso que a gente já tem. E o ômega 9? O ômega 9, da mesma forma que o ômega 6, ele é facilmente adquirido na alimentação. E, além disso, nós temos a capacidade de produzir ômega 9. Então, o ômega 9 a gente também não precisa suplementar. Tá? Mas o ômega 3, sim. E aí eu vou falar por quê. Então, quais são as fontes de ômega 3? Então, estão essas aí, a chia, a linhaça, o abacate, né? Eles são fontes de ômega 3 de origem vegetal. O ovo, os crustáceos e os peixes de águas profundas e geladas, eles vão conter o EPA e o DHA. O ovo em uma quantidade pequena, né? Bem pequena. Tá? As maiores fontes de ômega 3 que nós temos realmente são os peixes de águas profundas e geladas. E aí vem um questionamento que sempre faz. E o ômega 3 de farmácia, ele é bom? Bom, a gente percebe o seguinte, que as nossas praias, né, os nossos mares, eles são de águas quentes e rasas. A gente não tem águas profundas e geladas no litoral brasileiro. Então, para a gente conseguir extrair o ômega 3 do peixe aqui, do peixe que está nos nossos litorais, é muito complicado. Eles podem até ter, eles têm ômega 3, mas é uma quantidade muito pequena. Então, a gente não consegue ingerir essa quantidade. E quando a gente vai na farmácia que encontra o ômega 3 que custa 50, 60 reais, a orientação que eu digo a vocês, que eu dou a vocês é que desconfie, tá? Porque provavelmente esse ômega 3 que você vai encontrar na farmácia é um ômega 3 de péssima qualidade, né? Um ômega 3 que deve ter sido extraído de peixes da costa brasileira, que, como eu falei, é pobre em ômega 3. E, além disso, por ser um produto que, para que a gente ingira, ser importado, as taxas de importação geralmente são altas. Então, todo ômega 3 de qualidade, ele tem um custo agregado mais alto do que o ômega 3 da farmácia, tá? Mas a gente vai voltar a falar sobre esse ômega 3 que a gente compra na farmácia. Então, quais são os benefícios do ômega 3? Um instantezinho, pessoal. Então, melhora de sintomas de asma, tá? A principal característica do ômega 3 é porque ele é um potente anti-inflamatório, tá? Então, ele
e a asma, ele é um processo inflamatório. Então, aquela pessoa que tem asma e que usa continuamente o ômega 3, com o tempo, tende a diminuir esses sintomas de asma. Tá? Eu não estou dizendo aqui que o ômega 3 ele cura, né, a asma ou que vai tirar a pessoa de uma crise de asma. Tá? Eu estou falando isso porque não é para deixar de procurar o serviço médico, porque a asma grave ela pode matar. Mas o uso contínuo do ômega 3, ela melhora a resposta inflamatória, diminui a resposta inflamatória, fazendo com que a asma ela tende a ficar cada vez mais branda. Tá? Ela reduz os processos inflamatórios das doenças autoimunes, como, por exemplo, o lúpus. Tá? Então, o lúpus é uma doença autoimune e que pode ter a melhora dos sintomas com o uso contínuo também do ômega 3. Né? O que é uma doença autoimune? É uma doença que ataca o próprio organismo. Melhora dos sintomas de doença inflamatória intestinal. É mais uma doença que muitas vezes é autoimune. Então, existe a doença de Crohn, existe a retocolite ulcerativa, né, que são patologias em que o próprio organismo está atacando. E o uso contínuo do ômega 3, ele também pode reduzir os sintomas da doença inflamatória intestinal. Ele reduz o risco de doenças coronarianas, o risco de tromboses, ou seja, como eu já tinha falado, o início da pesquisa do ômega 3 foi justamente por conta desse tipo de patologia, né? As doenças cardiovasculares. Então, a gente sabe que o ômega 3, o uso contínuo do ômega 3, ele vai reduzir esses sintomas, e isso ocorre por quê? Porque o ômega 3, pela característica anti-inflamatória dele, tá? As doenças coronarianas, a arteriosclerose, elas ocorrem por um processo inflamatório. Tá? E quando a gente faz uso do ômega 3, isso tende a diminuir. Reduz o nível de triglicerídeos, tá? Que é uma gordura, um tipo de gordura que nós temos, e o uso contínuo do ômega 3 pode reduzir o nível de triglicerídeos. Pode reduzir discretamente a pressão arterial. Ele reduz as respostas inflamatórias, como eu já comentei. Então, pessoas que, por exemplo, existe uma patologia que ela é muito comum, principalmente em mulheres, que é agora me esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro, que dá muita dor articular, as artrites, ela pode diminuir, lombalgias, dores no joelho, dores nas costas, tá? Então, pessoas que têm continuamente doenças de cunho inflamatório, o uso contínuo do ômega 3 pode diminuir. Ele reduz o LDL e o VLDL, que é o colesterol ruim, que é o colesterol que provoca, por exemplo, a arteriosclerose, que leva, por exemplo, a um infarto. Tá? E ele aumenta o HDL. Existem trabalhos que já mostram que ele pode reduzir o risco de câncer de cólon. Tá? Também tem benefícios para distúrbios psiquiátricos, principalmente a depressão. Né? A depressão hoje ela é considerada uma doença inflamatória. Tá? E o uso do ômega 3 pode reduzir, sim. Tá? Já tem trabalhos que provam isso, que diminui as respostas inflamatórias, a depressão, reduz sintomas inflamatórios e melhora a imunidade, né? Isso eu já falei. Gestantes em uso de ômega 3 possuem filhos com melhor atividade cognitiva, ou seja, as crianças elas são mais inteligentes. E isso eu posso provar aqui em casa. Tá? A minha filha, eu tenho uma filha que tem 7 anos, e é impressionante como ela é inteligente. Tá? Ela com 1 ano de idade, quando ela tinha 1 ano certinho, ela já falava
sem trocar letra. A primeira vez que ela falou com mamãe e papai, ela falou no mesmo dia, com 5 meses de idade. Então, isso não é mentira. Tá? Então, o ômega 3, ele tem essa possibilidade de melhorar a atividade cognitiva da criança. Tá? Então, é recomendado nas gestantes, isso já é um consenso entre os obstetras, que já passa o ômega 3. Daí que minha esposa, né, logo no início da gestação, já começou a utilizar. E lactentes, cuja mãe, ou seja, bebês que mamam, cuja mãe usa ômega 3, tem melhor acuidade visual, né, no futuro. Né? Então, ela também ajuda ao desenvolvimento da visão. Então, a criança, com alguns anos depois, foi feito uma pesquisa, um trabalho duplo cego, né, em que pegaram 2 grupos de crianças que amamentavam, foi dado o ômega 3 para um grupo de mães e para outro grupo de mães foi dado um placebo, ou seja, uma medicação que não era ômega 3 e que não tinha efeito nenhum. E acompanharam essas crianças durante, eu não lembro agora quanto tempo foi, mas acho que foram 10, 12 anos. E o que foi observado? Aquelas crianças em que a mãe usava ômega 3 tinham uma acuidade visual melhor do que aquelas que não usavam. Tá? Então, vamos lá. Olha só. O ômega 6 e o ômega 3, eles têm efeitos opostos. Tá? O ômega 6, ele ativa o que nós chamamos de cascata da inflamação. Existe uma série de substâncias que são liberadas pelas células, chamadas citocinas, que são inflamatórias. Elas ativam o processo inflamatório. Então, quando essas citocinas elas são liberadas, elas, por exemplo, elas chamam os leucócitos, linfócitos, né, células de defesa, e que vão promover em determinada região algum processo inflamatório. E o ômega 6 induz isso. Tá? Mas a inflamação ela é necessária para o nosso corpo. A gente precisa do ômega 6, porque sem o ômega 6 a gente não consegue fazer com que ocorra a cicatrização. Então, por exemplo, vamos supor que você você é submetido a uma cirurgia. Aquela cicatriz da cirurgia, ela só vai cicatrizar se tiver um processo inflamatório que inicia a cicatrização. Tá? Então, o ômega 6, a gente precisa, é um ácido graxo que é essencial e a gente só consegue ingeri-lo de fontes externas, a gente não tem a capacidade de produzir. E a falta dele pode dar alguns sintomas. Lesões de pele, anemia, aumento da agregação plaquetária, trombocitopenia, ou seja, a diminuição de plaquetas, tá? Esteatose hepática, que é a gordura do fígado, retardo da cicatrização, aumento da suscetibilidade a infecções. Por que esse aumento da suscetibilidade a infecções? Porque as infecções elas são combatidas por um processo inflamatório. Tá? O problema é que o excesso do processo inflamatório ele também é prejudicial. Toda vez que vai ocorrer a cura ou a cicatrização de uma doença, ocorre esse processo inflamatório para que se inicie a cicatrização. E aí esse processo inflamatório ele tem que acabar. O que é que acontece? Muitas vezes, se esse processo anti-inflamatório não acaba, a cicatrização ela não ocorre. Tá? E o ômega 3? O ômega 3, ao contrário do ômega 6, que são pró-inflamatórios, o ômega 6, o ômega 3 é o que nós chamamos de anti-inflamatórios. Eles inibem essas citocinas, essas substâncias liberadas pelas células que são inflamatórias.
e libera outras substâncias que são chamadas anti-inflamatórias. Mas a falta do ômega 3 pode dar sintomas também. Sintomas neurológicos, redução da acuidade visual, lesões de pele, enquanto que essas lesões de pele do ômega 6 é porque essa lesão ela não se inicia o processo inflamatório, consequentemente não vem a cicatrização, e o ômega 3 é porque a cicatrização ela não inicia. Pode ter retardo de crescimento, diminuição da capacidade de aprendizado, lembra que eu falei que ele melhora a atividade cognitiva? Possui um eletroretinograma normal, isso é um exame que se faz da retina, ou seja, você tem o exame da retina, ela termina ficando alterado, e a falta de ômega 3 em crianças pode dar retardo do crescimento e diarreia. Tá? Então, ômega 3 e ômega 6, eles são essenciais, a gente precisa dos dois. Qual que é o problema? A nossa dieta ocidental é uma dieta que ela é muito rica em ômega 6. Muito rica. Tem que existir um equilíbrio entre o ômega 6 e o ômega 3. Calcula-se que de cada 1 miligrama de ômega 3, nós temos que ter de 3 a 6 miligramas de ômega 6, podendo-se aceitar até 10 miligramas de ômega 6. Para cada 1 miligrama de ômega 3, então você pode ter de 3 até 10 de ômega 6. Só que o que ocorre com a nossa dieta? A nossa dieta é tão rica em ômega 6, tem tanto ômega 6, que essa relação é de 1 miligrama de ômega 3 para 20 a 30 miligramas de ômega 6. O que é que eu concluo com isso? Que a gente, que nós que ingerimos essa dieta ocidental, a gente tem muito ômega 6 que provoca fenômenos inflamatórios. E talvez por isso que muita gente tem muito dor nas costas, tem dores articulares, tem muita enxaqueca, tem muita TPM, tem muita doença cardiovascular, tá? Que todos são devidos a processos inflamatórios. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar a ingestão de ômega 3. O problema é que para a gente aumentar isso na nossa dieta é complicado. Por quê? Por dois motivos. Primeiro que para a gente ingerir na nossa dieta, a gente teria que consumir peixes de águas profundas e geladas que aqui não tem. Esse é um problema. Tá? Outra coisa é que o ômega 3, como eu falei no início, ele facilmente é oxidado ou inibido ao calor e à luz. E mesmo que você pegue um peixe lá da Groenlândia e traga para cá, se você for fritá-lo, for cozer esse peixe, você vai terminar inativando o ômega 3. Tá? E calcula-se que hoje, a nossa dieta, a gente ingira no máximo, 100 miligramas de ômega 3 por dia. E qual que é a quantidade ideal de ômega 3? A quantidade ideal de ômega 3 é, no mínimo, 1.000 miligramas por dia. A quantidade ideal. Tá? Agora, em determinadas situações, você pode aumentar para uma quantidade maior, que eu vou falar agora. Tá? Então, essa aqui é uma tabela que foi retirada baseada em diversos trabalhos científicos, em que mostra a quantidade de ômega 6 e ômega 3 que a gente precisa por dia. Ah, uma coisa que eu ia esquecendo de falar. E o ômega 9? Eu falei do ômega 3, do ômega 6.
E o ômega 9, a gente não tem que suplementar, não tem que ir buscar numa fonte externa? Não, não precisa. Não precisa porque o ômega 9 não é essencial. Ou seja, a gente tem a capacidade de produzi-lo, tá? Que, na verdade, o ômega 9 são gorduras monoinsaturadas, tá? Então, a gente não precisa ingerir. A gente já tem essa capacidade de produzir. E quando você ingere o ômega 6, ele já induz a formação de ômega 9, tá? Então, a gente não precisa ingerir ômega 9. Então, olha só, vamos lá. Vamos ver daqui no adulto, né? Então, o adulto de 9 a 13 anos, ele tem que ingerir no máximo por volta de 12 a 10 gramas de ômega 6, isso facilmente consegue-se na dieta, e de 1,2 a 1 grama de ômega 3. Tá? Isso adolescentes, né? Crianças de 1 a 1,2 gramas, ou 1.000 a 1.200 miligramas. 14 a 18 anos, de 1.100 a 1.600. Entre 19 e 50 anos, de 1.100 a 1.600. É maior que 50 anos, de 1.100 a 1.600. Isso eu estou falando de suplementação, tá? Agora, existem situações em que a gente precisa ingerir a mais, tá? Então, guarda essa informação, tá? Que eu estou mostrando para vocês. Nós, né, acho que todo mundo que está aqui tem acima de 9 anos, tá? Então, a gente precisa ingerir, no mínimo, 1 grama de ômega 3. No mínimo. O ideal é de 1.200. 1.200 miligramas de ômega 3. Ok? Então, vamos lá. Qual que é o problema de ingerir a quantidade ideal de ômega 3? É o custo. Tá? Se a gente for pensar na alimentação, ingerir isso através de alimentação, vai ficar muito caro. Vocês já viram o preço do peixe, quanto que está? O quilo do peixe? Imagina você pegar um peixe de uma qualidade boa. Aí você pode dizer, Germano, mas eu como muito salmão. Esse é um outro problema, porque o salmão que a gente compra no mercado brasileiro é um salmão que é criado em cativeiro, tá? E o salmão que tem uma quantidade grande de ômega 3 é o que é criado livre na natureza, tá? Por quê? Porque ele adquire esse ômega 3 se alimentando de fitoplânctons e zooplânctons, que são alimentos que tem na natureza. Só que no cativeiro não tem. Tanto é que o nosso ômega 3, geralmente ele vem do Chile, né? E o peixe que é criado em cativeiro, ele não tem aquela coloração rósea, aquela coloração salmão, né? Ele tem uma coloração, na verdade, pardacenta. E para adquirir aquela coloração, é feita através de ração, um determinado tipo de ração, que faz com que ele adquira aquela coloração. Então, inclusive, você pode, quando for comprar o salmão lá no supermercado, tem um selinho lá que diz lá, salmão corado através de ração. Tá? Então, não é um salmão criado livre na natureza, consequentemente, é um salmão que é pobre em ômega 3. Então, o custo para você ingerir um ômega 3 apenas com alimentação é muito caro. É muito caro. Tá? A gente não consegue. Então, o ômega 3 é um suplemento, é uma substância que a gente tem que suplementar. Tem que suplementar. E qual que é o outro problema da suplementação? Muitas vezes é o custo também. Então, muitas vezes, as pessoas elas vão procurar um ômega 3 na farmácia, que eu já comentei com vocês, e quando você chega lá, na farmácia custa R$40, R$50, R$30. Mas será que esse ômega 3 é o ideal? Então, vamos lá, vamos procurar destrinchar isso aqui. Então, olha só.
isso aqui são os peixes que têm ômega 3. Atum, atum fresco, sardinha, salmão, né? E aqui tem em miligramas de EPA e DHA juntos. Então, o atum em água, ele tem 340 miligramas de ômega 3. O atum fresco de 71 a 340. Tá? A sardinha, isso deixa eu só ver aqui a quantidade, pessoal. Se eu não me engano, é 1 quilo para cada quilo. Tá? O salmão rosa, 71, e por aí vai. Então, veja o que tem mais. A lagosta, né? Se você comer uma lagosta por dia, você vai adquirir, olha só, pode adquirir 1.205 miligramas de ômega 3. Né? Se tiver alguém que tenha condições aqui de comer uma lagosta por dia, por favor, me diga aí para a gente conversar. Tá? Então, perceba que é caro. Imagina você ingerir todo dia isso. É caro, gente, é muito complicado. Tá? E aí a gente realmente vai ter que recorrer à suplementação. Então, qual o suplemento com o melhor custo-benefício? Então, vamos lá. Para que eu fale por que o nosso ômega 3, o da Nutrilite, ele é o melhor custo-benefício, primeira coisa que tem que se aprender a interpretar é a tabela nutricional. Tá? Aprenda a interpretar a tabela nutricional. Eu sei que tem muita gente que vende ômega 3 aqui, e é importante que vocês conheçam isso aqui. Então, olha só. Na tabela nutricional, a primeira coisa que a gente tem que ver é a porção. Tá? Então, essa tabela nutricional, essa tabela não é do nosso ômega 3, é de uma outra marca. Então, vejam só, porção, 3 gramas, que corresponde a 3 cápsulas. Ou seja, a gente pode dizer que cada cápsula tem 3 gramas, ou tem 1 grama de ômega 3. Tá? Cada cápsula tem 1 grama de ômega 3. Só que esse 1 grama, gente, não é de EPA e DHA. Esse 1 grama são todas as substâncias que vão estar contidas naquela cápsula. É o peso da cápsula. Tá? Então, o que é que você vai ter? Então, olha só, você tem gorduras totais, tem 3 gramas nas 3 cápsulas, né? Juntando tudo. Você tem 500 miligramas de gordura saturada, 500 miligramas de gorduras monoinsaturadas, tá? Poliinsaturadas, que é o ômega 3, né? Tem 1.300, e que aqui divide em 500 gramas de EPA e 500 miligramas de EPA e 400 de DHA. Somando os dois, 500 com 400, vai dar 900 miligramas. Só que são em 3 cápsulas, correto? Então, vamos lá. De EPA e DHA, nós temos 900 miligramas dividido por 3. Eu posso concluir o seguinte, que cada cápsula desse ômega 3 tem apenas 300 miligramas de EPA com DHA. Lembra daquela tabela? Quanto que a gente precisa tomar por dia? 1.000 miligramas. Certo? 1.000 a 1.200 miligramas. Consequentemente, para a gente adquirir, eu sempre coloco lá 1.200 miligramas. Para a gente conseguir ingerir a quantidade ideal de ômega 3 por dia, nós teríamos, nesse ômega 3, que ingerir 4 cápsulas, ou seja, 300 vezes 4 dá 1.200 miligramas. Ok? E um outro detalhe que a gente tem que ver é o seguinte, se tem vitamina E. Tá? Por que a vitamina E é importante na cápsula de ômega 3? Porque a vitamina E ela é um antioxidante, ela vai evitar que o ômega 3 oxide. Tá? Então, tem que ter. Então, sempre que for comprar o ômega 3, tem que observar se tem vitamina E. Vamos lá, vamos ver essa outra tabela nutricional aqui. Então, nós temos agora uma porção de 2
duas cápsulas, corresponde a 2 gramas, tá? E tem 660 miligramas de EPA e 440 de DHA. Somando as duas, vai dar mais de 1.000, ou seja, vai dar mais de 500 miligramas. É uma quantidade razoável, tá? Não está ruim esse ômega 3. Mas qual que é o problema aí desse ômega 3? Alguém aí arrisca aí? Pode falar no chat. Não tem vitamina E. Exatamente isso. Não tem vitamina E. Então, provavelmente, esse ômega 3, se você for ingerir, ele vai estar oxidado, tá? Então, ele não presta, tá? Vamos lá. Bom, essa aqui é uma tabela nutricional de um concorrente nosso do marketing de rede, tá? Não vou estar falando o nome aqui, tá? Mas é do concorrente nosso. Olha só, a porção são 4 tabletes, né? 4 cápsulas. O que é que ele tem aqui? Ele tem 1.125 miligramas de ômega 3, 675 de EPA, 450 de DHA. Quem tiver uma calculadora aí, pode ir calculando aí, viu? Então, ele tem, se a gente for observar, 4 vai dar mais ou menos 150 por aí de EPA e dá uns 125, né, 100 e pouco de DHA. Ou seja, uma quantidade extremamente pequena. Além disso, ele tem o ácido oleico. O que é o ácido oleico? O ácido oleico é ômega 9. Lembra que eu falei que a gente não precisa ingerir ômega 9? Não precisa, gente. Tá? Então, ele coloca lá no rótulo, contém ômega 3 e ômega 9, como se isso fosse uma grande coisa. Não é. Não é. Tá? Ômega 9 a gente não precisa suplementar. Tá? E outro detalhe, que o preço desse ômega 3 ele é mais caro que o nosso. Tá? Porção por frasco tem apenas 30. Se eu for tomar esse ômega 3 para ter a quantidade ideal, né, de 1.200 miligramas, eu vou precisar ingerir pelo menos, agora eu me perdi, vai umas 5 cápsulas, mais ou menos, por dia. Isso para suplementar. Só que aí tem um detalhe. E muita gente deve estar se perguntando o seguinte, poxa, mas Bom, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Bom, esse aqui é outro, né? Aí já tem um nome, você já deve ter visto aí o nome do concorrente, né? Também uma concorrente nossa de marketing de rede. Porção por cápsula, 816 miligramas. Ômega 3, né? Tem 200 miligramas de ômega 3, olha a quantidade pequena, né, gente? Tem 100 miligramas de DHA e 100 miligramas de EPA. Né? Para a gente atingir aquela quantidade de 1.200 miligramas por dia, a gente vai precisar ingerir 6 cápsulas dessas. A quantidade é grande. Tá? Então, quando a gente vai indicar um ômega 3 para um paciente, uma das coisas, um dos argumentos que você pode utilizar é a quantidade de cápsulas que você precisa tomar por dia. Não é uma quantidade grande. Tá? Então, eu não sei aqui quantos cápsulas tem nesse ômega 3, mas o ômega 3 dessa empresa aqui, ele é mais caro que o nosso. Tá? E se for para ingerir a quantidade ideal, ele fica mais caro ainda. Então, esse ômega 3, ele a qualidade dele é péssima. Péssima, assim, devido à quantidade de ômega 3. Tá?
Olha a sugestão de uso aqui, ó, uma cápsula ao dia. Isso aqui, gente, não melhora em nada o colesterol, o triglicerídeo, em nada. E o nosso? Gente, aí tirei da foto porque eu não consegui a tabela separada, né? Então, olha só, o nosso, a porção dele tem 3 cápsulas, 4,47 gramas. A gente já percebe por aqui que é uma quantidade grande. Nessas 3 cápsulas, nós temos 1.200 miligramas de EPA e 600 miligramas de DHA. Olha a quantidade grande. 1.600 com 800 ou com 600 dá 1.800 miligramas. Nessa porção aqui. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Germano, você estava falando em 1.200. Realmente, a quantidade que eu indico para as pessoas de suplementação é 1.200 miligramas. Tá? Ah, mas saiu um videozinho da Nutrilite dizendo que eram 3 cápsulas. Saiu realmente. Mas para quem tem colesterol e triglicerídeo alto. Entendeu? Então, um dos benefícios do ômega 3 é diminuir colesterol, como eu falei, e triglicerídeos. E para você ter esse efeito, você precisa tomar 3 cápsulas por dia. Tá? Então, uma pessoa que não tem sintoma nenhum, não tem nenhum processo inflamatório, não tem enxaqueca, não tem TPM, não tem dores no corpo, não tem fibromialgia, era essa palavra que eu estava tentando lembrar, não tem fibromialgia, essa pessoa, eu indico que tome 1.200 miligramas de ômega 3 por dia, ou seja, seriam 2 cápsulas do nosso ômega 3. Tá? Se você tiver algum processo inflamatório, como esses que eu falei para vocês, aí vocês podem se indicar 3 cápsulas por dia. Tá? E acima disso, tem indicação? Tem, mas acima disso tem que ser com receita médica. Tá? Existem situações de se usar até 4 gramas de EPA com DHA. 4 gramas, mas aí tem que ser com indicação médica, porque o ômega 3 em excesso, ele pode causar algumas repercussões, como, por exemplo, uma suscetibilidade a sangramento. Tá? Então, a quantidade segura para você indicar para o seu cliente são 3 cápsulas por dia. Tá bom? Então, é o seguinte, pessoal. Outra coisa. Germano, mas o nosso ômega 3 não tem vitamina E. Eu estou procurando aqui e não estou vendo a vitamina E. Então, se a gente for... Caramba, onde é que está? É porque não deu para ver aqui. Mas se você for pegar o seu ômega 3, quando você vê aqui ingredientes, ele tem lá tocoferol. O que é tocoferol? Tocoferol é vitamina E. Tá? Então, o nosso ômega 3 ele tem tocoferol, ou seja, tem vitamina E. Tá? Então, é o ômega 3 que está antioxidado também. Ok? Então, pessoal, o que eu queria falar, basicamente, era isso, né, sobre ômega 3. Eu recomendo Quem precisa tomar ômega 3? Todo mundo. Todo mundo. Né? A gente tem diversos benefícios do ômega 3. Hoje eu trabalho muito com obeso, por exemplo. O obeso, o obeso é uma pessoa que tem Hoje a obesidade é reconhecida como uma doença inflamatória. Por que ela é inflamatória? Porque quanto mais o tecido adiposo, o tecido gorduroso, ele é mais espesso, aquelas células gordurosas elas não têm irrigação suficiente. O sangue ela não consegue irrigar a gordura facilmente. Então, aquelas células elas vivem em constante sofrimento.
e como está em constante sofrimento, existe uma liberação de citocinas, de agentes inflamatórios muito grandes. Além disso, auxilia esse processo inflamatório o ômega 6 que o obeso ingere. Então, o obeso, por exemplo, mesmo que ele não tenha uma quantidade, não tenha sintomas de dor, não tenha TPM, nada daqueles sintomas inflamatórios, mas o obeso é, por exemplo, um tipo de pessoa que precisa tomar 3 cápsulas de ômega 3 por dia. Por quê? Porque ele está constantemente inflamado. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar. Eu espero ter sido claro. E eu vou abrir aqui para perguntas. Rogério? Opa! Nossa, show de bola, doutor Germano. Nossa, muito bom. Olha um monte de anotações que eu fiz aqui. Olha, espetacular. Nossa, o que me chamou muita atenção também aí, essa diferenciação entre os ômegas. Nossa, espetacular. De todas as palestras que nós tivemos aí, essa foi a que mais detalhou, mais clara. E muitas pessoas confundem, né, doutor? Muitas pessoas confundem e confundem mesmo esse processo inflamatório e anti-inflamatório dos ômegas, né? Outra questão também é a tabela nutricional. Nossa, ainda comparando aí com alguns concorrentes, né? Então, assim, pessoal, pode abrir as telas aí, por favor, quem quiser. Nós já vamos entrar aqui em alguns comentários, as considerações finais, já vamos estar encerrando. Deixa eu só dar uma informação aqui que eu tinha esquecido de falar. Sim, Né? Que eu falei da farmácia e eu disse que ia voltar a falar. O ômega 3 de farmácia, ele tem no máximo 300 miligramas. No máximo. Tá? Então para a comodidade para tomar o ômega 3 de farmácia, ela é muito ruim. Então, assim, eu não... Por isso que ômega 3 de farmácia, às vezes eu passo muito ômega 3 para paciente meu, eu digo... Primeiro eu indico, né, para comprar o nosso, é óbvio, né? E eu falo, ó, assim, não compre de farmácia, porque você vai ter um ômega 3 que não vai ter o efeito que a gente quer. Tá? Então é isso aí. olha, veja bem, gente, eu até compartilho com vocês. A minha mãe, ela estava com 68 anos na época, chegando a 70 anos. E ela fazia natação junto comigo. Aí, quando a gente foi fazer o exame anual dela lá, detectou que ela estava com arritmia. Aí o médico logo cortou a natação dela, tadinha, ficou deprimida, porque anos que ela fazia natação junto comigo, nadava, viu? Gostava de nadar. E, por indicação, algumas sugestões do Dr. Fernando Viola, muitos aqui na sala conhecem, ela começou a utilizar uma dosagem do garlic, do ômega 3 e do daily, e à noite com 2 tabletes do cálcio. A arritmia dela, com 1 ano, desapareceu. Quando nós voltamos para fazer o check-up, sumiu tirou os medicamentos, manteve só o medicamento da pressão, né? Inclusive a pressão também equilibrou. Então, esse é um depoimento pessoal meu. Minha mãezinha está muito bem. Só não voltou para os exercícios aí, por causa das atividades aí, por causa da pandemia. Mas se tiver mais alguém que tem algum depoimento, gente, isso para mim foi espetacular, viu? Os produtos Zemmour não tem comparação, igual o doutor colocou aí, são espetaculares, viu? Alguém tem alguma colocação? Que tem algumas perguntas no bate-papo aí que eu vou passar para o doutor para ele responder para nós também, tá bom? Alguém tem alguma colocação? Alguém que quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Tem muitas perguntas aí no chat, ô Rogério. Sim, sim. Então eu vou passar aqui para as perguntas que estão no bate-papo, tá? Aqui. Se mais alguém quiser fazer mais alguma pergunta. A Miriam, ela perguntou aqui a respeito da coenzima Q10, né? Sim. Sim. Qual suplemento da Nutrilite pode ser substituído pela coenzima Q10? A coenzima Q10 ela também é uma gordura, tá? Mas é uma gordura que
ela não é essencial, ou seja, a gente consegue produzi-la. Tá? Então, assim, existe uma discussão muito grande se realmente ela precisa ser, a gente precisa suplementar a coenzima, né? Mas quando você usa, por exemplo, o probiótico, ela ajuda a formar a coenzima Q10. Né? Então, o uso do probiótico ele vai ajudar que nós mesmos produzimos. Não precisa repor isso. Nossa, espetacular. Então, não substitui, mas vai estimular o corpo, né, a produzir. Exato. Nossa, bacana. Bacana mesmo. A Lúcia tinha perguntado sobre qual idade, né, que é mais propício a pessoa já começar a suplementar o ômega 3. Criança. E também, se é uma criança de 7 anos, o que que pode ocorrer com a criança de 7 anos? Foi a Lúcia Marinho que perguntou, eu tinha anotado aqui. Aí só pode responder, por favor. Então, olha só, um dos grandes problemas da cápsula é a cápsula, né? Então, tem criança que não consegue ingerir a cápsula. A minha filha, ela usa ômega 3 todos os dias. A minha filha de 7 anos. A gente dá uma cápsula só por dia para ela. E ela usa desde os 5 anos. Né? Mas a recomendação da Nutrilite, consequentemente, é uma recomendação que eu dou para vocês, sigam essa recomendação da Nutrilite a partir dos 12 anos. Tá? Porque tem menos risco de engasgo. Tá? Então, a partir dos 12 anos. Mas você viu lembra aquela tabela, né, que eu mostrei? Então, criança pequena, 650 miligramas de ômega 3 por dia já é indicado, ou seja, é uma cápsula. Tá? O ideal é que a gente tivesse em gotas, né? Mas nós não temos aqui no Brasil. Tem nos Estados Unidos, se eu não me engano, tem lá. A Cida fez uma pergunta aqui também. Os ômega 3 do mercado, que o frasco é transparente, entra mais oxidação. É verdade. Né? Não só o frasco, mas a cápsula, né, que envolve a gordura dentro, né? Ela é escura, justamente para impedir a oxidação pela luz. Né? Doutor, num caso específico, vamos dizer assim, se a pessoa furar ali a cápsula, colocar na colherzinha de comida, e a criança não importar, não tiver problema com o gosto, o senhor acha que pode ser? Qual é a sua opinião? Acho que não, cara. Acho que pode ser. Eu acho que ela vai tomar uma vez, porque é muito ruim, cara. Ela é capaz de vomitar. Não recomendo que faça isso, não. Não, você vai ter o efeito contrário, a criança não vai querer tomar de jeito. É melhor acostumar ela a ingerir a cápsula, né? Mas fazer isso não. Beleza, beleza. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Ômega 3 de farmácia de manipulação, né? Então, Edmilson, o grande problema é a farmácia de manipulação ela não tem tanta fiscalização como tem nas outras, né? Eu acho complicado o ômega 3 de farmácia de manipulação. Geralmente eu não passo, não. Tá? Eu só passo da Remer, né? Mas o grande problema é que, assim, eu não falo só em relação ao ômega 3, mas qualquer suplemento. Não existe uma normatização em relação à miligramagem. Não existe isso. Né? É um problema que existe em relação aos nossos colegas, né? Aos meus colegas médicos. Porque muitas vezes ele passa lá, ômega 3, tomar 1, 2 cápsulas por dia. Só que ele não diz a miligramagem. Aí ele vai lá na farmácia e ele vai vender, o conista da farmácia vai vender qualquer um. A mesma coisa se for lá na farmácia de manipulação, ele vai vender qualquer um, sem ter essa miligramagem. Tá?
Então, é diferente quando você vai comprar um antibiótico. Você vai comprar uma levofloxacina. Levofloxacina você pode comprar de 500 e de 750 miligramas. Tá? Então, se você chegar com a receita de levofloxacina sem a miligramagem, o balconista da farmácia vai dizer, pô, mas quantos miligramas? Assim eu não posso vender. Entendeu? Então, a medicação, existe uma normatização. A suplementação, não. Por isso que a gente vê tanta tabela nutricional diferente. Aí, realmente, a gente tem que ser, né? Se o médico ele tiver esse nível de conhecimento, que existem diferenças, tá? Aí que a gente, né, tem que indicar realmente a marca que seja confiável. Tá? Eu não oriento o farmácia de manipulação justamente por isso, porque eu não sei qual que é a miligramagem que tem lá, né? Pessoal, mais alguma pergunta? Me perguntaram do ômega 3 do mercado americano. Realmente eu não sei te falar, José Maria. Como que é lá, se existe alguma normatização, realmente eu desconheço. Pessoal, então agora nosso tempo rompeu, né? Mais alguém quer fazer aí mais alguma pergunta? A gente encerrar? A Cida. Oi, Germano, tudo bem? Tudo jóia, Cida. Então, só uma pergunta. Eu lembro que um tempo atrás, alguém falou sobre cápsulas sintéticas. É verdade que as cápsulas sintéticas, elas colam no intestino, alguma coisa assim, provocando alguma doença, um câncer, alguma coisa assim? Cida, eu nunca cheguei a ouvir falar sobre isso, não. Entendeu? Geralmente, essas cápsulas de gelatina, né? Elas são absorvidas. Né? Geralmente, o que se usa nos suplementos, no mercado tradicional, elas são absorvidas. Isso eu desconheço, essa informação. Beleza, Jesus, você está na sala aí, Jesus? Aparece aí, Jesus. Alguém está vendo Jesus por aí? Jesus e Martinha. Diga, Vera. Olha ele aí, ó. Olha Jesus aí. Cadê aquele sorriso para nós? Fala, Jesus. Fala, doutor Germano. Aquele sorriso tradicional. Tudo bem? Está faltando alguma coisa, olha? Depois de um treinamento desse, rapaz, é só a gente partir para o abraço, partir para o mercado e vender bastante, camarada. Informações bem detalhadas. E é sempre muito bom ouvir o doutor Germano Jatobá, cara. Sempre os treinamentos dele são fantásticos. Não tenho dúvida. Só agradecer. Muito obrigado mais uma vez, Germano. Por nada, eu agradeço as palavras. Nossa, é isso aí, gente. Pessoal, abre as câmeras aqui. Gente, vamos abrir as câmeras. Vou só tirar um print aqui. Até uma forma de agradecer também ao doutor Germano, né? Quem puder abrir a câmera, quem tiver algum momento aí que pode abrir a câmera, pode abrir, que eu vou tirar um print, hein? Beleza? Olha, tem várias pessoas abrindo aqui, ó. É isso. Nossa, bacana, bacana. Então, X, hein? Tá printado. Gente, olha, agora eu vou só falar aqui do próximo evento que nós vamos ter, tá? E nós já vamos entrar no encerramento. Isso, quase que eu me esqueço aqui de falar, ué. Jesus ia puxar a orelha. Gente, a próxima quarta-feira, no dia 13/10, prepare aí, coloque na sua agenda. Nós tivemos esse treinamento espetacular hoje, nós vamos ter na próxima quarta, a convite aí da nossa linha ascendente, direto de Portugal, a Esmeralda fundadora, Inês Guimarães. Olha, às 19h30, ela vai estar aqui conosco, o fuso horário dela nossa, é enorme, acho que mais de 11 da noite, lá em Portugal, e ela vai estar aqui falando para a gente o tema o digital não é o futuro nem o presente, é o urgente, ambiente digital.
onde nós estamos agora, nesse exato momento. Então, vamos aprender um pouco mais sobre esse ambiente digital, na visão dessa grande Esmeralda, como que ela trabalha, como que ela desenvolve. Aprendemos um pouco sobre isso a semana passada também. Então, por favor, coloquem na sua agenda, não percam. E na próxima quarta-feira vai ser muito bom. Vamos aprender bastante, viu? Gente, muito obrigado aí. Parabéns e muito obrigado ao Jade, esse casal, Jade e a Cida. Vamos passar. Jade, você quer ter uma palavrinha aí? Eu quero agradecer o doutor Germano por ter aceito o convite. Na hora que eu solicitei a ele se ele poderia dar uma palestra para a gente de ômega 3, foi imediato. Então, eu queria agradecer muito ao doutor Germano. Com certeza, você está sempre no meu coração, tá? Da Cida também. E sempre que precisar da gente aqui em BH, use e abuse. Obrigado, Jada. Obrigado, Cida. Para mim é sempre, como eu falei no começo, né? Poder compartilhar conhecimento sempre é bom. Eu gosto disso, né? E isso eu estou à disposição. Sempre que precisar, é só chamar. Ok, um abraço. É isso aí, gente. A gente agradece também o senhor ter compartilhado um pouco da sua história conosco, que sempre nos inspira. E o senhor conheceu o negócio com o ômega 3 também, praticamente, né? Com a Nutrilite. Nossa, Foi ele que me fez voltar para o negócio. Nossa, que bacana, hein, gente? Que bacana, viu? Olha, então é muito importante, a gente vai aprender um pouco mais sobre saúde, sobre o ômega, mais argumentos para a gente comercializar, para melhorar nossa pontuação. Olha, muito obrigado, doutor Germano Jatobá, por ter compartilhado conosco. Muito obrigado ao Jader, por ter convidado, por ter trazido. E muito obrigado à nossa linha ascendente aí, Jesus e a Martinha, toda quarta-feira, está incentivando e promovendo essa troca de conhecimentos conosco aí. Então, um grande abraço a todos. Até a próxima quarta.